vê o Trunks já criança, em torno acho que de 6, 7 anos mais ou menos, e a gente descobre que o Goku teve um filho chamado Goten, que é igualzinho ele quando era criança. E o Gohan tá adolescente já na escola e decide agir como herói e impedir os bandidos. Só que ele se transformou em Super Saiyajin e impediu os bandidos e é chamado como Guerreiro Loiro. E é uma tal da Videl que a gente descobre que é a filha do tal do Mr. Satan, que diz que ele que derrotou o céu. Quando que não viram mais o céu lá, ele que falou que derrotou o céu e ficou com a fama de herói. E ficou muito mais rico que o normal. Construíram uma cidade até uma em homenagem a ele. E aí ele estuda nessa escola, onde a tal da Videl descobre que o Gohan é o tal do grande Saiyaman, que é um uniforme que a Bulma faz pro Gohan crescido, que é um uniforme ridículo por sinal. Ele continua salvando as pessoas até que o Goku fala que ele vai voltar um dia para um torneio na Terra, que é o torneio Budokai. E aí o Vegeta, o Trunks, o Gohan, o Kuririn, a 18 decidem entrar nesse torneio. E no meio desse torneio a gente se depara com dois guerreiros misteriosos que parecem alienígena e dois caras bombadão estranho. E no meio tempo, uma das lutas é ser Goku e Vegeta. E a gente pensa, nossa, vai ter um Goku e Vegeta, que da hora, né? E a gente se depara com a luta do Piccolo contra um dos aliens chamado Shin. Enquanto o Piccolo arrega de lutar contra ele, que ele fala que ele tem um poder imenso, que ele não se atreve a atacá-lo. E no meio tempo, o tal de Popovich decide lutar contra a Videl, onde que o Gohan tinha treinado ela, após ela ter descoberto que ele é o tal do grande Saiyaman. E quando ele enfrenta ele quase mata ela e joga, e o Gohan perde a noção e fica com um poder incontrolável. Só que o Gohan perdeu muito mais poder que o normal devido à vida pacata dele. Enquanto os outros continuaram treinando, ele ficou estagnado literalmente. E aí o Gohan vai enfrentar um tal desses poderosos guerreiros. Ele enfrenta o guerreiro misterioso. O guerreiro misterioso joga um poder nele que paralisa ele. E quando ele paralisa, o tal dos dois guerreiros bombadãos vão lá, que é o Popovich e o outro, vão, agarram o Gohan e drenam toda a energia vital e fogem. Enquanto isso, a gente descobre que um daqueles aliens estranhos era o Supremo Senhor Kaioshin. E o outro é o Kibito, que é o aliado a ele. E aí ele restaura toda a energia do Gohan. O Kaioshin conta a história pro Goku e o Vegeta, e eles descobrem o tal do Majin Buu, que é um guerreiro que era muito poderoso, que foi selado e agora ele está prestes a voltar e destruir todo mundo. No meio tempo a gente vê eles chegando lá e se deparam que tem um Babidi, que é um mago, que o pai dele era o Bibidi, que criou o Majin Buu. Ele está com um aliado poderoso chamado Dabura, e esse tal Dabura, ele pega a energia vital do Gohan que sugou, e quando ele pega a energia vital, um tal de Pui Pui, que é um aliado do Babidi, decide matar o Popovich e o Yamon. Depois que ele mata, o Dabura aparece, manda um poder na cara do Kibito, gospe uma saliva estranha na direção do Kuririn e do Piccolo, onde eles ficam petrificados, e chama eles para ir na direção da nave. E quando eles vão na nave, o Vegeta, o Gohan e o Goku descobrem que lá dentro tem andares, e o primeiro andar, o Vegeta então enfrenta um alienígena tal de Pui Pui, onde ele o mata bem facilmente. E aí o Goku enfrenta o tal de Yakon, onde o Goku mata ele quase com uma transformação nova. E por último a gente vai para a luta onde o Gohan contra o tal do Dabura, que é um diabo muito poderoso do inferno. E aí quando o Gohan enfrenta ele, a gente vê que o Gohan está muito enfraquecido, as técnicas deles ultrapassado, o poder dele é muito mais fraco, e dizem que o Dabura tinha um poder semelhante ao céu. E a gente se depara com o que, pessoal? A gente vê o Gohan enfrentando o Dabura, e no meio tempo a gente vê o tal do Vegeta incontrolável reclamando do Gohan e falando que vai entrar e vai arrebentar o Dabura. Só que a gente descobre que o tal do Babidi tem um poder que ele consegue controlar a maldade que existe no coração das pessoas e trazer para ele. E ele tem ideia o que do Dabura, ele teletransportado de novo para a nave e usar o poder para controlar o Vegeta. Só que a gente não sabia que isso era tudo um plano do Vegeta, para ele enfim poder lutar com o tal do Kakaroto, Goku, que tinha um dia na Terra. E aí o Goku e o Vegeta vão se enfrentando, vão equiparando os poderes deles, só que o Vegeta foi esperto. Como que o Vegeta não conseguia chegar próximo do poder do Goku? Através da maldade que despertou nele, ele conseguiu voltar a ser aquele poderoso Vegeta e ficou Super Saiyajin contra Super Saiyajin 2.
E eles vão tendo uma luta, uma das mais incríveis do anime inteiro. Imagina o poder deles como são mais poderosos, que isso vai alimentando o tal do Majin Buu. E aí o Kaioshin fala que o ovo está completo e que o Majin Buu vai renascer. Aí o Gohan se transforma em Super Saiyajin, manda um Kamehameha no ovo, o ovo abre, sai uma fumaça rosa e não tem nada. E aí o Babidi fica inconsolável, né? E o Kaioshin começa a rir que o Majin Buu desintegrou devido ao tempo de ficar preso. Só que a gente vê que o Gohan vai sentindo o Ki e a fumaça rosa vai se formando e forma um gordão muito poderoso. O gordão dá uma porrada no Dabura, joga ele longe. O Gohan tenta enfrentar ele com todas as forças, porque o Babidi fala que se ele não enfrentar o Gohan, ele vai prendê-lo. O Gohan enfrenta, até que o Majin Buu se irrita, manda um poder na cara do Gohan, que ele ia ser morto. O Kaioshin usa as últimas forças que ele tinha para explodir a energia, senão o Gohan ia ser morto. E no meio tempo a gente vê o Dabura jogando uma lança na direção do Majin Buu e achando que vai derrotá-lo. E aí ele tira a lança, acha estranho e transforma o Dabura em chocolate e o come. Quando que o Vegeta sente a energia do Majin Buu junto com o Goku, ele engana o Goku, acerta ele com uma porrada nas costas dele e diz que ele que vai impedir o Majin Buu. E quando ele chega lá, ele enfrenta o Majin Buu e vê que ele é imortal, né? Toda hora ele se regenera. Quanto mais porrada ele toma, ele se regenera como não sofresse nenhum impacto. Então o Vegeta decide fazer a coisa que a gente menos esperava na vida, se sacrificar pelos humanos, pela Terra. Pede do Trunks, dá um abraço nele, tapa na nuca dele, dá um soco no estômago da barriga do Goten e fala pro Piccolo levar eles longe que puder, porque depois que o Dabura morreu, ele despetrificou junto com o Kuririn. E ele faz o que, pessoal? Ele pega, carrega toda a energia no máximo e se deteriora, achando que vai acabar com o Majin Buu. Quando o Piccolo vai se certificar se o Majin Buu morreu, tem uns pedacinhos de Majin Buu, e ele começa a jogar o poder neles achando que ele morreu. O Majin Buu começou a se deteriorar e o Piccolo acertou o Babidi e quase o matou. E o Babidi está quase morto no lugar. E aí forma o Majin Buu. O Piccolo foge para o Kami-sama, manda pegar todas as pessoas conhecidas e amadas e levar para a torre do Kami-sama. Porque o Dendê está lá naquele lugar e ele vai proteger a Terra, né? Que é o novo Kami-sama. E a gente vê todos os guerreiros indo para lá, até o tal da Videl. Enquanto isso, a gente vê o Goku voltando, descobrindo que o Vegeta se sacrificou. E a gente vê tendo um escurão na Terra. A gente descobre que a Bulma está tentando ressuscitar todas as pessoas que foram mortas por Vegeta. Que o Vegeta matou um monte de pessoas por Goku poder lutar com ele. Ela consegue usar o desejo e o tal do Kibito retorna à vida. Cura o Supremo Kaiô, pede levar o Gohan para o planeta Supremo Kaiô para treinar o Gohan. O Kibito acha que não devia fazer isso. E o Goku tem a ideia de fazer o quê? Pegar o tal do Goten e o Trunks e ensinar para eles a dança da fusão. Que através dessa dança eles podem se tornar o guerreiro mais poderoso porque o tempo dele está acabando na Terra. Só que no meio tempo a gente descobre que o Babidi começa a controlar o Majin Buu que curou ele e quer acabar com todas as pessoas da Terra e está procurando o Piccolo, o Goten e o Trunks para acabar com a vida deles. Alguma pessoa revela que ele é filho da Bulma e ele vai lá na direção para acabar com a Corporação Cápsula. E a Bulma fala, o problema não é meus pais morrerem, mas o rastreador do dragão das esferas está lá. E aí ele manda o Trunks ir pegar o rastreador enquanto o Goku vai tentar impedir o tal do Majin Buu pela primeira vez. E quando ele chega lá, ele revela uma nova transformação, que é o Super Saiyajin 3, onde ele fica muito poderoso, mas consome muita energia. Consegue lutar mano a mano com ele, consegue equiparar o poder, começa a dar muita porrada nele e o Babidi começa a xingar o Majin Buu falando que ele é um gordo inútil, uma pessoa desprezível, que não sei o que. E o Goku, depois que vê que o Trunks está voltando com o radar do dragão, ele decide usar o teletransporte. Só que antes ele fala, como que você deixa uma pessoa dessa te controlar? Aí ele chega e fala assim, Babidi, eu tenho uma ideia de como acabar com aquele cara. Ele fala, seu gordo inútil, fala pra mim. Aí ele agarra ele pelo pescoço para ele não falar os poderes, né, o feitiço, e mata ele. E aí quando que ele mata ele consegue destruir quase toda a Terra e depois ele monta uma casinha dele e fica lá de boa. Enquanto isso o Goku volta pro céu, a Videl fala que o Gohan continua vivo, ela tem certeza que o Gohan continua vivo. E o Kaioshin no planeta do Supremo Senhor Kaiô, depois que ele foi curado, falam para ele retirar a tal de espada Z,
que é uma espada lendária. E ele tira, começa a treinar, Ku encontra ele. E quando encontra ele, ele fala que vai jogar o metal mais duro na direção da espada para ver se ela corta. E quando joga, a espada quebra e a gente vê um senhor de idade surgindo do além, falando que ele é um lendário senhor Kaiô, de não sei quantas gerações, que estava aprisionado na espada Z, e que ele vai despertar o poder para o Gohan em troca de uma foto da Bulma. E aí a gente se depara com o Goten e o Trunks treinando a fusão, se fusionando a primeira vez, enfrentando o Majin Buu sem Super Saiyajin, tomando o maior couro dele. E enquanto isso, o Piccolo vai deixando eles mais poderosos, porque eles são muito orgulhosos. E a gente se depara com o Mr. Satan tentando salvar a Terra, indo na casa do Majin Buu, mas na verdade se tornando um escravo dele, porque ele dá chocolate primeiro envenenado, não tem nenhum efeito. Joga uma bomba na cara dele, não tem nenhum efeito. E como o Majin Buu tem esse lado dele inocente, só que no meio tempo tem dois humanos ignorantes que decidem dar um tiro no Mr. Satan. Primeiro eles atiram no cachorro deles, que ele encontrou, e depois atiram no Mr. Satan. E com isso, toda a maldade que estava aprisionada no Majin Buu é liberada. O Majin Buu preto e o Majin Buu rosa se enfrentam. O gordo manda um poder de transformar em chocolate, o outro assopra. Ele vai transformar em chocolate, ele come e se transforma no Majin Buu magro mais poderoso. Só que esse Majin Buu consegue sentir o Ki. E ele já vai na direção do Kami-sama na torre. O Piccolo tenta enrolá-lo e fala, mas tem muitas pessoas vivas, por que você não acaba com elas primeiro? Aí ele manda um poder gigantesco, manda vários poderes, acaba com todas as pessoas da Terra e vai pedindo pro Kuririn acordar o Goten e o Trunks e levar para a sala do tempo para eles treinarem e estarem preparados para esse tal Majin Buu que é mais poderoso, mais fortão. E aí quando eles enfrentam ele, o Goten e o Trunks se transformam no Gotenks, Super Saiyajin, e vão enfrentando e estão guardando uma nova transformação, um novo poder, até que eles zoam o Piccolo e falam que eles não têm mais poder para enfrentar o Majin Buu magro. E o Piccolo se desespera, destrói a entrada da sala do tempo e fala que eles nunca mais vão sair de lá. Mas pelo menos o Majin Buu não vai destruir o local. E aí o Majin Buu fica desesperado que ele nunca mais vai comer chocolate, doce, essas coisas. Dá um gritão, consegue se teletransportar onde está a torre de Kami-sama, transforma todos os guerreiros Zei, a Tite, a Videl em chocolate, comem todos eles. Enquanto isso, o Goten se transforma em Super Saiyajin 3, abre um portal e vai enfrentar o Majin Buu. E aí quando ele enfrenta o Majin Buu, eles são bem poderosos, arrebentam o Majin Buu magro, e quando eles vão dar a técnica final, a fusão acaba, porque é cada 30 minutos. E aí eles estão perdidos, porque o Majin Buu vai se regenerando e vai acabar com eles. E aí o Gohan decide entrar no meio da ação, que ele está muito mais poderoso, usa as roupas igual do pai dele e começa a enfrentar o Majin Buu magro. E ele começa a humilhar ele, até que o Majin Buu fica revoltado e se explode. Depois que ele se explode, eles descobrem que o Dedê está vivo porque o Sr. Popo jogou ele, o Mr. Satan e o cachorro. E aí quando que eles encontram ele, o Majin Buu fala que só vai lutar com o Gotenks. E a gente vê que é muito estranha essa história. Eles fazem a fusão, se transformam em Gotenks. E quando eles se transformam, uma camada gelatinosa vai, prende o Piccolo e prende o Gotenks, e ele suga os dois, drena os dois. Que ele usa a inteligência do Piccolo e o poder do Gotenks. E aí ele quer acabar com o Gohan o mais rápido que pode, tanto que ele até humilha. Enquanto isso a gente vê que o velhinho lá decide se sacrificar e dá uns 2 brincos pro Goku, onde ele fala que ele pode fazer a fusão. Tanto que o Kibito e o Kaioshin fazem a fusão e se transformam em Kibitoshin. E aí ele dá o brinco e fala para ele fazer a fusão com o Gohan. Decide dar vida pro Goku, se sacrifica e o Goku ressuscita e vai lá pra Terra ajudar. E aí ele joga o brinco pro Gohan e fala que eles vão se fundir e vão se tornar mega poderosos, só que o Gohan perde o brinco. Quando ele encontra o brinco, o Majin Buu vai, suga o Gohan, e quando que a gente acha que tá tudo perdido, o Goku pega o brinco, sai voando a milhão e sente um Ki poderoso. Quem ele descobre? O Vegeta voltou em cena. Ele dá o brinco e fala que o Majin Buu comeu até o Trunks e a Bulma, e isso é suficiente pro Vegeta. Ele põe um brinco, eles se fusionam e se transformam num tal de Vegito. E eles enfrentam o Majin Buu, humilham o Majin Buu. Depois que eles terminam de humilhar o Majin Buu, eles ficam enrolando proposital até o que o Majin Buu o suga. Por quê? Porque eles têm um plano de salvar o Gohan, o Goten
o Trunks e o Piccolo dentro do Majin Buu. E quando eles chegam lá dentro, eles são sugados, eles usam uma barreira, é desfeita a fusão, e eles encontram dentro de um local lá do Majin Buu no corpo dele que estava preso o Majin Buu gordo. Quando eles liberam o Majin Buu gordo, eles conseguem sair. Eles veem que o Majin Buu magro fica parado e vai se transformando e vai ficando mais poderoso. E é o tal do Kaioshin, que é o Kibutoshin, revela pro velhinho ancião, o Supremo Kaiô, que a maldade perfeita está retornando, porque Majin Buu, quando foi criado pelo BBD, era daquela forma, pequenininho, anãozinho, poderoso, só que ele foi sugando os outros senhores Kaiôs e foi se transformando, até que ele sugou o Supremo Kaiô, se transformou daquela forma. E aí a gente vê que toda a maldade retorna. Daí a gente vê o Goku e o Vegeta saindo de dentro do Majin Buu pelo buraco, quando eles estão pequenininhos. Eles saem com o Gohan, com o Piccolo, com o Trunks e o Goten. E eles deixam ele num canto e estranho que o Majin Buu tá menor, mas ele vai carregando muito Ki, vai aumentando cada vez mais o Ki. De repente, quando a gente menos espera, o Majin Buu pega, manda uma energia, destruir a Terra, o Vegeta vai, impede ele de destruir a Terra. Em seguida, eles chamam ele para lutar, ele pega uma energia, uma esfera gigantesca e joga na direção deles. O Goku só tem tempo de pegar o Dendê, o Mr. Satan, o cachorro e o Vegeta. Enquanto isso, o Kibutoshin aparece, faz o teletransporte e eles são teletransportados lá para o planeta Supremo Kaiô. Quando eles chegam lá, a Terra explode junto com o Gohan, com o Piccolo, com o Trunks e o Goten. Todos eles morrem. O Vegeta fica revoltado porque ele decidiu salvar o Mr. Satan de vez do Trunks ou o Gohan. O Goku fala que só teve tempo para salvar naquele momento, né? Enquanto isso, a gente vê que o Majin Buu vai destruindo planeta por planeta até que o Vegeta e o Goku decidem aumentar o Ki dele ao máximo para atrair o Majin Buu pequenininho para vir na direção deles. Quando ele chega lá, o Dendê e o Kaioshin velho junto com o Kibutoshin são teletransportados para outro lugar. Enquanto isso, o Goku e o Vegeta decidem lutar contra o Majin Buu pequenininho. E o Goku ganha no Jokin-Po e decide ir mano a mano contra ele já Super Saiyajin 3. Enquanto o Goku vai lutando contra ele, ele vai vendo que esse Majin Buu é muito mais maldoso e muito mais poderoso do que era até o próprio Magricelo, que era muito forte. E o Goku vê que não é páreo para ele. Eles têm uma luta assim, onde o Majin Buu leva muita vantagem. O Vegeta começa a admirar o Goku e chega para ele e fala: não precisa segurar o seu poder para você acabar com o Majin Buu, você pode acabar sem se importar comigo. E ele fala: não é assim, Vegeta, eu preciso de 1 minuto para eu carregar energia suficiente para eu poder matar o Majin Buu. Aí o Vegeta falou: 1 minuto mesmo? Ele falou: sim, então eu vou segurá-lo por 1 minuto enquanto você carrega energia. E aí o Vegeta vai enfrentar o Majin Buu, já que está enfraquecido e está morto, né? Se ele morrer de novo, ele desaparece do mundo de vez. Enquanto isso, o Goku vai tentando reunir energia e misteriosamente a energia do Goku acaba e ele vira status normal e fala: não sei o que aconteceu, eu pensei que eu conseguiria manter mais o Super Saiyajin 3. Quando eu estava morto era mais fácil. E o Vegeta fica desesperado. Enquanto isso, o Mr. Satan pega uma pedra e joga no Majin Buu pequeno. O Majin Buu vai dar uma porrada e não consegue devido ao Majin Buu gordo estar impedindo ele de atacar. Com isso ele gospe o Majin Buu gordo. Ele vai tentar atacar o Mr. Satan de novo. E aí o Majin Buu gordo começa um embate contra o Majin Buu pequenininho. Eles começam a lutar, só que o gordão vai tomando muito mais porrada que o outro. Enquanto isso, o Vegeta tem uma ideia brilhante. Entra em contato com o Dendê e fala que ele reviver a Terra e ressuscitar todas as pessoas que foram mortas por Babidi e Majin Buu, tirando as más. Aí eles revivem todas as pessoas. Enquanto isso, o plano do Vegeta é o quê? Mandar o Goku criar uma Super Genkidama com a energia de todas as pessoas da Terra. E de início vai todos os guerreiros dando energia. Até alguns conhecidos de Dragon Ball, como o 8 e outros personagens, vão aparecendo e transmitindo energia para ele através das 2 mãos. E os outros não vão transmitindo, até que o Goku, até ele mesmo, começa a ficar revoltado e Vegeta, como de praxe, chamando eles de vermes malditos, chamar eles de bando de idiotas, essas coisas. E pela primeira vez o Vegeta pede por favor, e mesmo assim o povo da Terra ignora ele, falando que é uma armadilha do Majin Buu para fornecer energia para ele.
E aí no meio tempo, quando que o Goku também começa a ficar nervoso, aparece uma voz muito conhecida, o tal do Mr. Satan, que eu tenho que fazer um parágrafo aqui, uma ressalva. Mr. Satan, todo mundo acha que Satan é de Devil, né? De demônio, que o Akira Toriyama falou, mas na verdade é uma brincadeira dele referente ao Santa Claus, que é o Papai Noel, pessoal. E aí ele começa a falar com o povo da Terra, algumas crianças se conhecem e falam, ué, mas é o Mr. Satan que está lutando contra o Majin Buu? E aí ele fala que é ele mesmo, pede desculpa depois pro Goku e fala que a única forma de ele conseguir energia para acabar com o Majin Buu pequenininho. E aí a energia vai toda pro Goku. Enquanto isso o Vegeta está quase para ser morto, só que o Vegeta não tem dia para sair da frente. E o Majin Buu vê aquela energia poderosa e tenta atacar o Goku, que se esquiva, fica enrolando para mandar Genkidama. Enquanto isso o Mr. Satan pega o Vegeta, sai correndo e salva ele. E aí o Goku pode mandar Genkidama. Quando ele manda Genkidama no Kid Buu, o Kid Buu tem muito mais poder e consegue ficar segurando. Enquanto isso tem o terceiro desejo, Porunga. O Vegeta fala pro Porunga recuperar toda a energia do Goku. E aí quando ele recupera toda a energia do Goku, o Goku fala, eu quero lutar novamente com você, espero que você renasça como uma pessoa boa. E ele faz assim, manda o poder nele, se transformado em Super Saiyajin. E aí todo mundo grita, Goku, Goku! Explode, o Majin Buu morre. O Goku faz assim pro Vegeta, o Vegeta faz assim. E no meio tempo a gente vê que o Majin Buu gordo continua vivo. E o Mr. Satan começa a protegê-lo. E o Vegeta fala, sai da frente, seu verme. Porque o Dendê já tinha curado os dois. E aí o Mr. Satan se oferece para cuidar do Majin Buu. E o Vegeta fala, como você vai cuidar do Majin Buu? Você não tem nem força para isso. E aí o Goku vê que ele salvou a vida deles e deixa ele conviver. Enquanto isso eles voltam para a Terra, todos eles se reúnem, o Mr. Satan reencontra a Videl, o Gohan, Goten e o Goku reencontram a Tite. E aí, passado alguns anos, a gente vê que vai ter um novo torneio Budokai, onde que o Gohan começou o início de relacionamento com a Videl, teve uma filha chamada Pan, onde ela é muito mais poderosa até que o próprio Trunks e Goten na época. E aí quando que ela vai enfrentar, ela vai no primeiro torneio Budokai, o Goku fala aqui pro Vegeta que ele sentiu uma energia tão poderosa quanto de Majin Buu enquanto ele estava treinando. E aí o Vegeta fala, mas quem será? O Majin Buu continua vivo? Ele fala assim, eu acho que ele renasceu dessa vez como uma pessoa boa. E aí a gente vê um molequinho de uma aldeia pobre chamado Ubi, que é o Buu ao contrário, onde que o Majin Buu até faz o sorteio ficar entre Goku e ele, e o Goku vai lutando contra ele, e o moleque vai despertando os poderes e equiparando o poder e se tornando tão poderoso quanto o Goku. E aí no meio tempo, quando que o menino vai cair da plataforma e perder a luta, o Goku segura ele, se despede de todos os guerreiros Z e fala, olha Titi, eu vou lá treinar ele, é o meu sonho ter um aluno tão poderoso para ele proteger a Terra, caso ninguém possa protegê-la. Era o sonho dele sempre ter um pupilo, pessoal. Ainda mais com o poder do Majin Buu, né? Que tem um poder enorme, gigantesco. E aí o Vegeta fala que sabia. Ele se despede da Pan, fala que vai visitá-la de vez em quando. E fala que o Mr. Satan vai dar dinheiro para a aldeia pobre dele para ele continuar vivendo. Porque ele entrou no torneio Budokai para ganhar. Só que ele é um molequinho assim que não tem muita personalidade. Não tem ideia do poder que ele tem. E aí ele monta no Goku em cima dele, tipo Super-Homem, e vai voando e ele se despede. E aí o narrador fala, até a próxima Goku, um dia a gente vai se ver. E acaba dessa forma incrível, pessoal. E aí vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. O que eu gostei de Dragon Ball, as lutas são muito boas, a história é muito boa. Os personagens são muito carismáticos e inesquecíveis, cada um de um jeitinho, né? O Piccolo, o Vegeta, o Goku com aquele jeitão que ele é bonzinho, mas tem um enorme poder. O Gohan, que mesmo o CDF, ele, quando vai lutar, ele é bem poderoso. O Trunks com aquele jeito maroto dele, né? Aquele jeito sacana dele que adora tirar proveito em cima do Goten, que é muito inocente, que nem o Goku era antigamente. A evolução das transformações é muito legal. Dragon Ball Z é uma franquia de enorme sucesso de Akira Toriyama. E agora, antes de eu terminar aqui, eu vou falar algumas curiosidades importantes e finalizar de vez com chave de ouro essa minha primeira análise especial que deu mais de 1 hora, pessoal. Estou até gravando pelo segundo dia aqui,
porque pelo primeiro nem meu celular comportou de tanto que eu falei sobre Dragon Ball. E aí a gente vai para algumas curiosidades. Goku no anime chega a morrer 3 vezes, pessoal. A primeira contra Raditz, que o Piccolo ajuda a deter o Raditz e o Goku morre. A segunda, no anime, tá? Não é mangá. A segunda é quando o Freeza se transforma 100%, faz aquele poder estilo Super-Homem, supernova o poder dele no jogo. E aí ele faz o poder e joga o Goku no magma, explode e o Goku morre, só que revive depois que faz o desejo. E a terceira vez foi contra o próprio Cell, onde ele se sacrificou para salvar a Terra. E aí, já falando em Cell, eu vou falar outra curiosidade muito legal sobre Dragon Ball. Akira Toriyama se arrependeu de ter feito tantas pintas no Cell, porque imagine no mangá fazer quadro por quadro sempre as mesmas pintas no céu. Esse é um dos maiores arrependimentos dele. Algumas curiosidades. Freeza vem de freezer. Kakarote vem de cenoura, carrot. Vegeta vem de vegetal. Entre outras curiosidades. Que mais que eu posso falar? Por que se chama Dragon Ball Z? Porque o Akira Toriyama queria terminar o anime e falou Z, a última letra do alfabeto no ocidente, então será Z. Tem muita coisa legal de Dragon Ball, muitas curiosidades. Uma coisa que eu descobri através de Dragon Ball Z Kakarot, que é o jogo que eu nunca soube. O 16 é baseado no filho do Dr. Gero, só que ele é muito pacifista e nunca quis lutar. Por isso ele nunca ativou. O número 20 sempre foi o Dr. Gero disfarçado. 19, um outro cara lá que não revelaram o passado dele. 17 e 18, todo mundo sabe que eram jovens que foram raptados e transformados em androides pelo Dr. Gero. Kamehameha foi criada através da mulher de Akira Toriyama, que falou que ia ser legal fazer um poder que tenha Kamehameha no final, porque é uma forma que diz que libera energia, por isso tem que ter um Ha. Outra curiosidade importante, no início da saga de Majin Buu, o professor de educação física de Gohan é baseado no Fred Mercury, aquele vocalista famoso da banda Queen, que teve um filme recentemente, né, onde o Rami Malek foi um dos destaques. Alguns furos de Dragon Ball, para não falar que é perfeito. Piccolo, quando enfrenta o Gohan, quando se transforma em Ozaru, ele destrói a lua. Depois a gente vê que nasce uma outra lua, pessoal. E fora que o Vegeta fez, ou seja, não tem muito nexo. Outra coisa que não teve muito nexo, que eu já falei várias vezes, Cell, quando que ele é derrotado pelo Goku e se sacrifica, ele fala que não atingindo a massa cinzenta dele, que é o cérebro, ele pode se reconstituir quantas vezes quiser. Isso é o maior furo. Por quê, pessoal? Quando o Goku manda o Kamehameha contra ele no torneio Jogos de Cell, o Goku manda o poder da metade para cima. Ou seja, era para ter matado o Cell e não o matou. Entre outras inúmeras curiosidades, Dragon Ball é baseado numa lenda chinesa, tá? Para aqueles que não sabem. Dragon foi criado através dos filmes de luta que o Akira Toriyama assistia na época, então ele gostou de Dragon, e aí colocou Ball. E para aqueles que não sabem, Dragon Ball Z só existe no ocidente. No Japão é só Dragon Ball, depois Dragon Ball Super. O anime teve em torno de 291 episódios. Foi de 89 a 96 e aqui no Brasil demorou para chegar, tá falando estatísticas do continente oriental, tá bom, pessoal? Então eu acredito que seja isso, a nota que eu dou pro anime, mesmo com esses furos, porque nada é perfeito, eu dou nota 10, eu acho que dificilmente um anime de luta consegue ser tão bom quanto o Dragon Ball, porque teve 2 animes que marcaram a minha infância, um deles é Dragon Ball e o outro é Cavaleiros do Zodíaco, ou seja, os dois para mim são incomparáveis. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado dessa análise especial, principalmente para mim que sou um dos fanáticos por Dragon Ball. Conheço muito, tanto que eu nem precisei de pauta para fazer, pessoal, porque eu sei de decor e salteado. Eu acredito que seja um dos melhores animes de luta, tá, pessoal? Vou deixar bem claro, de luta. De outros gêneros tem também muitos bons. Mas isso fica para uma outra hora. Talvez eu possa fazer uma análise especial por mês. Vamos ver como vai ser. Espero que vocês tenham gostado. Curta e se inscreva no meu canal. Muito obrigado pela paciência e por ter assistido toda essa análise especial. Até a próxima.